A maioria dos ditadores usa violência e força para acabar com divergências dentro do regime e ameaçar a oposição. Entretanto, Mussolini usava força e violência de uma forma completamente diferente. Os fascistas glorificavam o uso da violência. Eles deixavam bem claro que também usariam a violência para alcançar as metas do Estado, não importava o custo. O exército fascista começou a atacar os comunistas publicamente. Eles iam a várias cidades e destruíam fisicamente as sedes dos sindicatos e assassinavam e espancavam líderes socialistas. A violência esquadrista era muito traumatizante, porque era a um nível local. Eles queimavam as casas das pessoas e atacavam os civis nas ruas. Quando os ataques chegaram ao fim, Mussolini afirmou que os fascistas tinham ajudado a restabelecer a ordem. Seu próximo passo marcou uma grande mudança de estratégia. Ele ajudou a criar um partido político fascista e se preparou para se candidatar às eleições seguintes. Acho que uma das contradições é que ele era uma pessoa de temperamento revolucionário no início, mas podia entrar em acordo e trabalhar com o sistema quando fosse preciso. 15 de maio de 1921. Mussolini e um grupo de fascistas foram eleitos ao parlamento. O fascismo era mais do que uma ideologia. Era uma força política. Mas estava claro que Mussolini não tinha nenhuma intenção de seguir as regras da democracia. De modo geral, os fascistas odeiam a democracia, mesmo quando aceitam que é necessário agir dentro de suas restrições. Eles viam o liberalismo como ultrapassado e como uma coisa que pertencia ao século XIX. O século XX era destinado a homens de ação. Somente 18 meses após ter sido eleito, Mussolini e um grupo de fascistas idealizaram um plano para acabar com a democracia da Itália. Mais uma vez, Mussolini recorreu à violência para conseguir o que queria. Ele acreditava que a mudança só poderia vir por meio de conflitos violentos, não por meio de eleições, de mudanças culturais e sociais. As mudanças tinham que vir de formas sofridas e violentas, por meio de insurreição. Outubro de 1922. 30.000 camisas negras marcharam em Roma, tomando escritórios importantes do governo e estações de trem ao longo do caminho. Mussolini exigiu que o rei Vítor Emanuel o nomeasse primeiro-ministro, uma posição crucial no parlamento. Como a Itália era uma democracia, o rei ainda tinha o poder de nomear o primeiro-ministro. Se o rei não cumprisse o desejo de Mussolini, a horda fascista atacaria a capital e tomaria o poder. Mas Mussolini estava jogando um jogo perigoso. O rei também comandava o exército e a força policial nacional. E com uma única ordem ele poderia esmagar Mussolini e seu movimento. Mas o rei e seus principais ministros hesitaram. Eles tinham medo de uma guerra civil, eles tinham medo da anarquia e talvez de uma revolta socialista também. Por 2 dias, Roma se preparou para a guerra civil. A marcha em Roma foi muito interessante como um exemplo de guerra psicológica. Havia somente 30.000 camisas negras numa nação de mais de 40 milhões, com exército e polícia leais ao rei. Mas no fim, o rei cedeu e ofereceu o prêmio a Mussolini: o gabinete do primeiro-ministro. Muitas pessoas, inclusive o rei, não só tinham medo da esquerda, como estavam cansados de toda a turbulência no geral. E eles pensaram, bom, nossa política está mal das pernas, talvez esse homem conserte. Então era como fazer um acordo com o diabo. A forma que Mussolini adquiriu poder em 1922 serviu como uma lição para o resto do século XX até hoje. Muitas pessoas o apoiavam porque achavam que poderiam controlá-lo, que ele fosse só um cabeça-quente e que depois que o colocassem no governo, até mesmo como primeiro-ministro, ele se acalmaria. E isso provou ser um erro fatal.
Mussolini conseguiu chegar ao topo. Mas o poder real no governo iria para o partido político com o maior número de representantes. Os fascistas eram poucos. Mussolini estava determinado a mudar isso. 6 de abril de 1924, dia da eleição. Fascistas criminosos foram colocados do lado de fora dos locais de votação por todo o país. Suas instruções: pegar o primeiro homem a deixar a cabine de votação e espancá-lo por não votar nos fascistas. Não importava em quem ele tinha votado. O espancamento serviria de aviso para aqueles que estavam na fila para votar. Por meio da violência, intimidação e fraude eleitoral, os fascistas ficaram com 65% dos assentos no parlamento. A vitória os concedeu uma majoritariedade e, aparentemente, um poder esmagador.